Não vi o nosso time aceitar. Dificuldade, sim, a gente teve, né? Inúmeras, principalmente no segundo tempo, mas não por ausência de coragem, não. É óbvio que tudo bem não tá, né, gente? Mas vamos repercutir o que foi, né, esse Inter 1 Fluminense 2, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, você consegue, né, com o cupom COLAR20, ter 20% off, né, nas taxas do parcelamento. Então baixa o app que está disponível aqui na descrição do vídeo. Hoje não tem muita resenha, né, gente? Afinal, o Inter perdeu, óbvio que tá todo mundo chateado, né? Era uma competição que o Inter tinha expectativa, obviamente, né, a gente ficou mais de 30 dias falando, né, sobre o foco nas Copas. Óbvio que o Inter também teve uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro que foi importante para sair do Z4, mas, né, a Copa do Brasil e a Libertadores são tratadas, né, de formas diferentes pelo Internacional, e não foi o que a gente viu dentro do campo, né? O Inter não trouxe para dentro das quatro linhas tudo o que disse durante, né, o período de parada aí do Super Mundial, tudo que foi falado nos bastidores. O Inter foi um time completamente amorfo dentro do campo. O Inter foi um time que aceitou passivamente a derrota para o Fluminense. É claro que o adversário tem méritos, né? O Fluminense, né, fez um bom Super Mundial, tem um bom time, né, tem uma trinca de meias ali que para mim foi o diferencial do jogo hoje, né? O Martinelli dominou o meio campo, o Nonato fez um bom jogo, o Hércules é um ótimo volante. Mas assim, né, turma, era um jogo que o Inter poderia ter feito mais. O Inter aceitou passivamente a derrota e isso para mim é o que mais me dói, que me incomoda e me deixa puto, né, com o que aconteceu aqui no estádio de Beira-Rio, né? Afinal, o Inter sai perdendo, né, numa falha individual, né, do Thiago Maia, um chute para trás, né, não afastou e ainda deu a bola de graça para o Fluminense. O Bernabé perde no corpo, tem um chute no poste, o Vitão, né, não espana e sai o gol do Everaldo. O pior de tudo, gente, é que o Inter ainda conseguiu buscar um empate, mesmo não merecendo. Buscou o empate com o gol do Carboneiro, uma jogada individual aí do Vitão, né, com o Wesley, e depois, né, o segundo gol não é um gol que tu toma num jogo decisivo, né? O Serna tem toda a liberdade, todo o espaço para fazer uma bela jogada pelo lado direito, né? Vencendo o Bernabé, vencendo o Vitor Gabriel. Só que assim, né? Se for falar sobre individualidades, são muitas que foram abaixo. É difícil achar alguém que se salvou hoje no time do Internacional. Então, quando a gente está falando de muitos jogadores abaixo, isso reflete, né, no técnico Roger Machado, que para mim tomou as piores decisões possíveis hoje. Foi um Inter totalmente bagunçado, o Inter, né, com uma jogada muito previsível, né, de cruzamento e chuveirinho para dentro da área, né, para consagrar o já consagrado Thiago Silva, né, o Freitas também dentro da área, né, sendo que a principal arma ofensiva do Inter era o Borré, que é um centroavante baixo, que não tem como característica esse jogo aéreo, tanto é que o gol sai em jogada por baixo, né, no rebote do chute do Wesley. E aí, cara, para mim, pior do que o primeiro tempo, só o segundo, né, onde o Roger volta para o segundo tempo com o Ronaldo como solução na vaga do Bruno Henrique, que de fato não fazia um bom jogo, mas tinham muito mais coisas que eram possíveis de fazer e mudar do que só, daqui a pouco, botar o Ronaldo como primeiro e o Thiago Maia como segundo volante, né, na saída do jogo. Afinal, né, o Thiago Maia não ajudou, né, tanto assim na construção. Ele começa a lançar mão, né, de jogadores mais ofensivos lá pelos 20 do segundo tempo, e são trocas 6 por meia dúzia, né, a entrada do Valência no lugar do Borré, a entrada do Prado no lugar do Wesley, a saída do Carboneiro depois. Então assim, né, não foi a postura de um treinador que queria ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. Porque vamos lá, né? O empate, por mais que não fosse um bom resultado, ainda daria a possibilidade de um novo jogo no Maracanã saindo do zero, não tem gol qualificado. Então o empate, né, no Rio de Janeiro seria pênaltis. Né, uma vitória do Inter seria classificação. Agora não, né? O Inter tem de vencer o jogo por um gol de diferença para levar a pênaltis e fazer 2 gols para classificar no tempo normal. Para um time que tem uma vitória fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro completo, que foi agora contra o Santos na Vila Belmiro, é um time que tem pouquíssimas vitórias fora de casa no ano. No Campeonato Gaúcho venceu a final na Arena, mas, né, na Libertadores, por exemplo, que são adversários do nível do Fluminense, o Inter ganhou nenhuma, né, do Nacional de Montevidéu fora, perdeu em Medellín e empatou em Salvador. E o empate não nos serve. E o Roger, o que mais me incomodou na noite de hoje foram as explicações. Foi o pós-jogo. O pós-jogo conseguiu ser pior que os 90 minutos. Afinal, né, o Roger falou sobre o Inter ser incompetente, né, para conseguir um desempenho e um resultado melhor aqui dentro do estádio de Beira-Rio, e disse que não faltou ousadia e coragem para o Inter. Faltou capacidade técnica, né, no jogo. E foi o que eu questionei a ele, né? Poxa vida, o Inter mobiliza,
33 mil pessoas a virem no estádio, né? Um discurso ontem, né, nas redes sociais do D'Alessandro, do Alan Patrick, do Bernabé, do Vitão, todo mundo chamando para o jogo. É um mata-mata. O que tu espera? Que o Inter faça fazer valer o fator local e consiga levar a vantagem para o Rio de Janeiro. E isso não foi posto aqui, né? Então, o Roger só faltou dizer na coletiva que um 2-1 para o Fluminense foi um bom resultado. Né, que o fato do Inter, né, ter perdido o jogo, né, por 2-1 aqui dentro do estádio Beira-Rio foi uma estratégia de jogo para decidir na volta, onde o Inter pode, né, a partir de um jogo diferente, de uma postura diferente lá no Maracanã, conseguir essa classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Sinceramente, né, gente, não tem explicação, né, uma declaração dessa, né, talvez, né, tenha sido desconexa da realidade do Roger, que também, né, não falou muito, né, sobre o que ele tentou, né, com as trocas, né, falou que botou o Alan Patrick como um segundo volante, mas o fato é que o Inter não teve nem perto de empatar o jogo, né, o Fábio foi um espectador durante todo o segundo tempo. Então, para mim, né, uma das piores, se não a pior atuação do Inter na temporada. A Copa do Brasil ficou muito difícil. Eu, nesse momento, claro que vai ter uma semana para o Inter se mobilizar, mas eu não acredito numa reversão dentro do Maracanã. O Alan Patrick aqui na zona mista, né, depois falou que agora é botar a cabeça no lugar, né, tentar ter uma postura diferente lá no Rio de Janeiro, entender o que foi feito, mas assim, né, coletivamente o Fluminense é muito mais time que o Inter. O Renato deu um nó tático no Roger, né, botou o Roger no bolso hoje e conseguiu uma grande vitória e provavelmente, né, a classificação na próxima fase da Copa do Brasil. Agora imagina o Flamengo, né, que tem um time muito melhor que o Fluminense, um coletivo muito melhor que o Fluminense, o que não seria, né, na Libertadores da América, o jogo aqui ou no Maracanã da forma como o Inter atuou. Então, é triste, na verdade, né, porque o ano do Inter provavelmente está acabando de novo em agosto. Tá certo? Óbvio, né, que não deu bom lá na KTO, né, apostei na vitória do Inter, foi um palhaço, né, que apostou na vitória do Inter, sem saber que o Inter atuaria dessa forma ridícula aqui dentro do estádio Beira-Rio. Né? Mas tem outros jogos aí da Copa do Brasil nesta quinta-feira, tem Campeonato Brasileiro já no domingo, então faça teu cadastro e palpita lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, gente, a gente se vê. Fui!